Você já percebeu ou achou que os seus filhos, as crianças de uma forma geral, sentem energia? Que elas percebem o que está rolando, sentem o clima do ar, ou então pelo menos começam a imitar você de alguma forma e isso te irrita de algum jeito? Se a sua resposta para essas perguntas foi sim, esse vídeo é para você. Tá bom? Seja muito bem-vindo aqui ao meu canal. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já clica aqui no curtir que me ajuda a divulgar e garante ali que você está inscrito no meu canal para receber mais vídeos como esse, beleza? Vamos lá então. Vamos conversar um pouco sobre essa coisa da energia, né? Assim, tem muita gente que fala, não, poxa, acho que as crianças, os meus filhos sentem a energia. E às vezes a gente percebe os nossos filhos agindo como a gente, né? E a gente fica meio assim, putz, será que eles sentem isso? Sentem essa energia? Sentem essa vibração? Eu vou conversar sobre isso aqui hoje com você, mas de uma forma, de uma outra visão, tá bom? Porque assim, independente de crenças, de religião, de espiritualidade, eu não vou abordar esse tema sob essas perspectivas, e sim sob a perspectiva do que a ciência nos diz em relação ao funcionamento do cérebro das crianças, para a gente tentar entender desse outro lado como é que as coisas funcionam e por que que as crianças parecem às vezes que sentem demais, tá legal? Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso, mas se você lembrar, ou se você tem um bebê em casa, né, ou se você tentar ali lembrar de como que era com seu filho quando ele era um bebezinho, já percebeu que na maioria das vezes quando a gente interagia com os nossos filhos, eles tentavam imitar a gente já naquela época, já bebezinhos, sabe? Se a gente sorria, eles sorriam juntos. Ou às vezes se a gente abria a boca e tentava falar de uma forma muito articulada, eles começavam a abrir a boca também. Já percebeu isso? Você se lembra disso? Pois é, isso tem motivo. E isso não é porque as crianças estão conectadas, não pelo menos nesse ponto de vista específico científico que eu estou querendo dar nesse vídeo aqui, tá bom? Então assim, não estou dizendo que não exista nada para além da ciência, mas eu quero que o foco aqui nesse vídeo seja a ciência, beleza? Então assim, o que que isso quer dizer? Por que que os bebês fazem isso? E por que que às vezes a gente, né, por exemplo, tem os pais estão brigando ou estão meio, né, sei lá, tá passando por algum problema familiar, algum parente está muito doente, e aqueles pais estão muito preocupados e aquela energia que está ali no ambiente às vezes acaba passando para a criança que vai se comportar às vezes de uma forma mais, sabe, irritada, ou mais agressiva, ou mais demandante. Por que que isso acontece? Eu vou te explicar por quê. Por causa dos neurônios espelho. E o que que são esses neurônios espelho? Esses neurônios, eles existem no nosso cérebro para nos ajudar a nos comunicar de uma forma mais eficiente, de perceber o que está acontecendo ao nosso redor, de entender o que que o outro está tentando passar para a gente. Eu gosto de chamar esse neurônio do neurônio da empatia, porque é basicamente isso, né? É um neurônio que vai ajudar a gente a tentar entender, mapear o que está acontecendo, por exemplo, com outra pessoa que está lidando com a gente e acabar tentando emular essa resposta parecida com aquilo que a gente está vendo, com aquele estímulo que a gente está recebendo. Fez sentido? Pois é basicamente isso. E eu vou te dar um exemplo muito clássico que eu acho que todo mundo já passou por isso, que é o quê? A pessoa que começa a bocejar do seu lado, inevitavelmente você vai em algum momento acabar bocejando, né? Ou assim, vai tentar segurar aquela vontade de bocejar. Não estou dizendo que a causa do bocejo são os neurônios espelhos, tá bom? Não são, mas é uma das hipóteses que se estuda, é que vamos dizer assim, esse alto potencial contagiante de um bocejo, ele vem desse lugar dos neurônios espelho. Ou seja, você vê aí você começa a querer fazer e você faz igual, tá? Então assim, nós enquanto espécie temos isso como uma característica muito forte do nosso cérebro e é importante para a nossa sobrevivência. Por que eu estou falando isso? Porque é muito importante, desde muito novinho, que os bebês consigam se comunicar, se conectar com a gente na forma como a gente está se comunicando, mesmo que não seja de um jeito verbal. Então, assim, aquelas deixas que a gente vai dar de comportamento, ou de fala, ou de expressão facial, isso vai ser captado com uma sutileza muito, assim, sabe, muito bonita de se ver por parte dos bebês e por parte dos nossos filhos também. Então, assim, aquele bebê que cai no chão e antes olha para o pai e para a mãe, para saber mais ou menos como é que ele vai reagir, muito se dá por conta disso também. Ele vai olhar se aquele machucado ali, né, se aquela queda não foi algo que machucou muito, que feriu e que assustou muito,
aquela criança, aquele bebê vai ficar ali em dúvida sobre o que está acontecendo. Peraí, deixa eu ver aqui, deixa eu olhar ao meu redor, ver quais são as reações ao meu redor. E se a reação ao redor for de medo, de susto, ele também vai tender a se assustar e eventualmente chorar. Não é a única forma que vai determinar se uma criança ou bebê vai chorar quando se machuca, beleza? Mas naquela coisa da criança que deu aquela quedinha e dá uma olhada para os pais para checar o que está rolando, isso é muito a função desses neurônios espelho, porque eles vão nos ajudar a passar pelas nossas reações ali, entender o que está acontecendo ao nosso redor. E isso pra gente é super importante enquanto espécie. E aí, se a gente traz isso para uma situação de uma criança mais velha, né? O que está acontecendo? Aquela criança que às vezes tem ali 2, 3 anos e a gente não está muito bem, né? A gente acabou de, sei lá, brigar com o chefe, brigar com o marido ou com a esposa, brigou ali com alguém, ou tem alguém muito doente, a gente está muito preocupado com os boletos que não param de chegar e a gente começa a ficar meio tenso, sabe? Meio não tá legal. Mesmo que a gente não verbalize isso para os nossos filhos, e aí eles vão captar essa diferença no clima, vamos dizer assim, no clima emocional, porque eles estão ali, ó, bem sincronizados com a gente. E aí por que eles fazem isso? Porque eles precisam ter a resposta constante de que onde eles estão, a relação na qual eles se encontram está segura. Né? Então, assim, se eles olham para mim, por exemplo, se o meu filho olha para mim e eu tô tenso, eu tô com o rosto franzido, né, assim, aquela coisa meio preocupada, a criança vai perceber aquilo muito rapidamente e vai começar a se sentir insegura, porque assim, se a minha base segura tá ali, ela não tá, sabe, não parece estar operando do jeito normal, né, do jeito, né, que acontece no dia a dia, tem alguma coisa errada. Então acende um alerta para aquela criança vai tender a ficar mais demandante, ou seja, aquela coisa de que, poxa, a gente já está com um problemão para lidar e os nossos filhos vão ficar mais demandantes ainda, né? Vão pedir mais colo, vão ficar mais chorosos. E por quê? Por conta dessa sensação de segurança que eles precisam ter, que eles estão sempre buscando, tá? Então, eles vão perceber isso. Não é porque eles são manipuladores, não é porque eles estão querendo atrapalhar a nossa vida. Essa habilidade, por exemplo, né, dos neurônios de espelho, eles não servem para, sabe, para as crianças manipularem seus pais. Não é isso. É por questão de sobrevivência, por questão de comunicação fina e vínculo. Tá bom? Então existe uma diferença gritante entre essas duas coisas e eu queria muito deixar isso claro nesse vídeo aqui para você, para a gente começar a olhar de uma forma mais acolhedora, mais empática, a reação dos nossos filhos quando a gente não está nos nossos melhores dias, vamos dizer assim. E é por isso que eu sempre digo, né, que assim a parentalidade ela tem que vir de dentro para fora, ou seja, a gente tem que primeiro começar a olhar para dentro para a gente entender como é que vão ser nossas relações lá fora, justamente por causa disso. Porque se eu conseguir ter uma consciência de que eu não tô legal, não tô legal, meu pai tá muito doente, eu tô muito preocupado, não tá funcionando aqui, eu vou tentar segurar a barra, né? Ou não vou nem pensar sobre isso. A gente precisa processar essas coisas, porque isso ajuda os nossos filhos a verem como é que a gente trabalha nesses momentos mais desafiadores, vamos dizer assim. E aí, quando a gente entende, inclusive, que é uma possibilidade da gente conversar sobre isso com os nossos filhos, quando eles são mais velhos, isso também ajuda pra caramba, porque eles vão entender que, não, peraí, o meu pai tá passando por um momento muito difícil, mas tá tudo bem. A gente não tá sob risco, sabe? Como família. E assim, eu não preciso ligar o meu modo de alerta aqui, porque o meu pai tá assim, mas ele sabe o que está acontecendo, ele vai dar conta das coisas e eu posso continuar aqui vivendo a minha vida sem me preocupar muito. Mas às vezes a gente não consegue, né? Porque assim, isso aí não pode acabar sendo mais uma demanda pra gente, né? A gente tem tanta demanda com família, trabalho, amigos e filhos, que eu não quero que esse vídeo aqui se torne mais uma demanda. Eu quero mais que ele seja algo, um insight esclarecedor, para você entender como é que funcionam esses processos e como que às vezes quando a gente pensa um pouco mais sobre o que está acontecendo aqui dentro, acaba ajudando nessa questão da relação e da percepção dos nossos filhos, tá legal? Essa coisa de esconder, de não falar, não adianta. Os nossos filhos vão perceber isso rapidinho, tá legal? Vou até contar aqui um caso que aconteceu recentemente comigo e com o Gael, que era um dia em que eu estava muito estressado, mas eu estava crente que não estava transparecendo isso, mas eu estava pesado, sabe? Aquela coisa de muitos prazos no trabalho, muita cobrança de chefe, muita coisa para resolver, e era job para entregar, e sabe assim, tava um dia que eu tava muito estressado de verdade. Mas eu tento, na maioria das vezes, não ficar passando isso,
né, para os meus filhos. Eu não quero ficar, né, sobrecarregando eles com essas minhas demandas que são minhas, né? E muito menos ficar também despejando isso tudo na minha esposa, na Anne, porque, sabe, ela já tem as coisas que ela precisa cuidar. Então, assim, no dia a dia eu tento segurar essa onda, mas nesse dia específico estava tão pesado que eu não conseguia lidar com isso de uma forma mais tranquila, sabe? E aí que foi o negócio que aconteceu que eu achei muito curioso, porque eu tava achando que eu tava segurando as pontas tranquilo. Mas chegou um momento que o Gael veio pra mim e falou assim: pai, você tá bravo hoje, né? Você tá sem paciência hoje, né? E eu não tinha brigado, não tinha me alterado com eles, eu não tinha levantado minha voz, não tinha nada, tava tranquilo com eles. Eu falei assim: não, filho, eu tô bem, tô tranquilo. Aí ele, não, pai, você não tá bem não, você não tá tranquilo. Porque você tá assim, ó. Aí ele franziu aqui o senho, né? Franzir o senho é um negócio que eu acho muito, sabe, erudito, né? Então assim, ó, franziu o senho e aí ele falou assim, não, você tá fazendo isso daqui, você tá bravo. Aí eu percebi que eu tava tão alienado daquilo que estava acontecendo comigo mesmo que eu não estava sentindo que o meu corpo estava demonstrando isso para os meus filhos. E obviamente eles vão captar, porque eles vão tentar pegar aquela informação, saber se eles precisam fazer igual ou não, e causa aquele desconforto, aquela insegurança. Será que ele vai brigar comigo a qualquer momento porque ele tá bravo? Então, sabe, a quantidade de coisa que acontece, e é claro que uma criança mais velha ela vai conseguir elaborar dessa forma. Se fosse, sei lá, a Cora com 1 ano de vida, ela ia achar aquilo estranho e ia começar a ficar mais grudada em mim, porque ia se sentir insegura, ia querer me pegar no colo toda hora e ficar chorando, e a gente não vai ficar entendendo o que está acontecendo. Então, assim, para mim foi um lembrete muito importante de como que eu preciso olhar muito mais para dentro antes de trazer alguma coisa para fora com os meus filhos. E era essa mensagem que eu queria deixar aqui nesse vídeo de hoje. Eu espero que tenha ajudado você de alguma forma. Se te ajudou, se te deu algum insight aí, deixa aqui nos comentários, me ajuda a entender como é que o meu conteúdo ajuda você e a sua família, tá legal? Então, eu preciso muito da sua ajuda mesmo para você me ajudar a divulgar esses meus conteúdos por aí, se ele fez sentido para você. E se você acha que ele vai ajudar pelo menos um amigo ou amiga sua, vai lá, manda para essa pessoa. Eu tenho certeza que ela vai te agradecer e eu também, porque você vai estar ajudando a divulgar os meus conteúdos, tá bom? Eu vou ficando por aqui então. Um beijo, até a próxima e tchau, tchau.